que esse jeito de olhar pro esporte que você está descrevendo, que é, cara, esse aqui é o meu jeito. Esse daqui eu fui influenciado e aprendi com vários atletas, vários professores de educação física, em vários momentos da tua vida. 41 anos de carreira. Puta que pariu, de carreira. Ou seja, o cara tem 70 anos de Calma aí. Quase isso. Então, o que eu queria te perguntar aqui na real esse jeito de enxergar o esporte é mais de uns caras, vou chamar de velha guarda como você. Por quê? Porque hoje o acesso à informação é completamente diferente do que na tua época a gente já debateu isso muitas vezes, né? Porra, hoje tem internet, acabou. Né? Vem um monte de gente fazendo vídeo. Acabou. Fazendo vídeo com coisa legal, com coisa merda, mas informação ali, se tu procurar legal, tem, né? E hoje, por exemplo, a gente tem uns caras que, sentiu uma dor estranha aqui, em vez de ele ir no médico, ele manda um salve no Google. Hoje, na real, é no ChatGPT, né? E aí, que se tu fizer uma pergunta sobre educação física no ChatGPT, ele te responderá, seguramente, né? E esse cara que pegou essa informação lá no ChatGPT, ele até é fortinho, até funcionou pra ele, o caralho. Ele tá vendo lá o arm wrestler fazendo uma rosca direta num ângulo estranho, porque aquele é o ângulo que o cara funciona melhor quando ele vai, né, ganhar do cara na queda de braço. E ele vai mijar o cara porque ele viu no ChatGPT. É desse jeito. É o gesto motor específico. Exatamente isso. E aí a pergunta em si é esse eu vou chamar de respeito, mas sem querer dizer que os jovens, os mais novos, não têm respeito, não é isso? Não. É como se fosse a reputação para eles é menor ou maior. Assim, o cara hoje, ele olha de um jeito menos... tu tá fazendo do teu jeito porque tu aprendeu com várias referências reais, sabe qual é? O cara, ele tá te pregando uma referência técnica, não necessariamente que ele viu, ou que ele viveu, né? Sim, que estudou. Isso é uma coisa de gente da velha guarda, não é? O cara que vai defender, por exemplo, o como cara que eu, faz né? uma... Né? Sabe por quê? Porque nós sabemos que... vou dar um exemplo básico que vai ser legal pra caramba. Eu tenho certeza que vai elucidar o que você está falando. Eu fiz uma vez eu fiz uma palestra com o Valdemar Guimarães e a palestra era do Valdemar Guimarães. Tá. Certo, Valdemar? Certo, animal. O Valdemar fazendo a palestra, ele parou a palestra do nada e eu tava só acompanhando ele, porque é meu amigo há muitos anos. Isso faz muitos anos, faz uns 15 anos que aconteceu isso. O Valdemar parou a palestra do nada, tinha uma galera em volta em pé e ele levantou falando alguma coisa, tinha um banco de desenvolvimento de peito e um cara fazendo um movimento lá, ele falou assim, agora com vocês, Fernando Sardinha. Agora com vocês, Fernando Sardinha. Exatamente desse jeito. Eu tava sentado atrás, Igor não sabia o que eu fazia, velho. Eu não sabia qual é o começo, porque ele tava falando de várias coisas. E é um crânio. Então eu fiquei sem saber exatamente o que fazer. Na minha cabeça, a primeira coisa que veio é que vinha um monte de gente diferente e ele tava falando sobre sistemas de treino que ele tinha colocado nos outros atletas. Falei, caralho, veio assim, ó, inspiração, coisa que a gente não explica, né? Vivência. Vivência. O Dorian Yates. Dorian Yates é um brancão inglês fechado, psicologicamente absolutamente discreto, introspectivo, treinava num calabouço que era a Temple Odin, que eu tive o privilégio de treinar lá. Treinei nas máquinas dele e tudo mais, em Birmingham e tal. Imagina um brancão todo fechado e treinando todos os músculos uma vez por semana. E ele treinava, espremia o músculo, empurrava o músculo. Ou seja, tudo com um movimento perfeito, etc, etc. E usando o parceiro de treino ainda por cima. Que era um doidão que gritava pra caralho. Leroy Davis. Qual o papel do parceiro de treino? Rapidinho, para tu. Exatamente isso. Dar suporte e também, óbvio, uma motivação, porque às vezes o cara tá com a disciplina, foi fazer, mas não tá motivado para chegar até o limite. Então o parceiro tá ali para dar umas 2 repetições, que é um sistema de treino chamado repetições parciais, repetições forçadas. E aí o cara ajuda na concêntrica e tira a mão na excêntrica, aí o cara termina, vai até a fadiga. Dependendo do exercício, só a presença do cara ali já te ajuda a fazer isso. O que você sozinho, sem alguém que não tá fazendo nada, você não conseguiria. Exatamente isso.
Então o que eu dei ideia? Falei, gente, olha só. Dorian Yates, um cara branco, inglês, introspectivo, treinava com um parceiro, fazia todos os músculos uma vez por semana, fazia espremido e empurrado, controlado, não fazia nada com velocidade, cadências mais lentas e tudo mais. O outro é um negrão texano que é o Ronnie Coleman, policial, falava muito bem, morava no calor, esse aqui no frio. Aqui ele fazia tudo 2 vezes por semana e fazia 4 séries de 12 e fazia tudo empurrado e puxado igual um trator. Por que os dois foram campeões? São sistemas de treino completamente diferentes, cadências diferentes. A introspecção de um é extrovertido do outro. Um é policial, o outro é hooligan. Um tatuava nas mãos a gangue dele, o Dorian, e o Ronnie Coleman é policial. São coisas completamente diferentes que estão ligadas com a parte psíquica, controle neuromuscular. E o Coleman, ele empurra e puxava igual um louco, velho. Aí agora eu posso falar que é vivência, e aí eu falo pra todo mundo que essa é a minha ideia pra você e ao mesmo tempo pra todo mundo. É aquela lá, né? Então tá. Por que eu tô falando que são sistemas de treino completamente diferentes, que ambos funcionam? Porque um é 6 vezes e o outro é 8 vezes Mr. Olímpia. Porque eles encontraram a fórmula certa para eles naquele momento. E aí fizeram aquilo funcionar. Não é a droga e não é o que vocês imaginam que seja uma fórmula mágica. O sistema de treino do Dorian é completamente diferente do Coleman. E os dois eram campeões, os dois eram gigantes. E os dois eram isso. Enfim. Por que eu sei disso? Porque eu treinei com os dois. Então eu sei o que o Dorian faz e o que o Coleman faz. Eu tive esse privilégio. Por que eu estou falando isso? Porque não existe a verdade absoluta. Biologia é a coisa mais variável que existe na face da Terra. Essa impressão digital aqui, ó, é a única do planeta. Então se você tem uma única, não vem falar para mim que a tua verdade é melhor que a minha. Caralho, tomar essa aí. Que o ar do teu pastel é melhor que o meu. Eu adorei isso. Eu adorei isso. Verdade absoluta. Eu adorei isso. Valdemar... Quando ele fala alguma coisa, ele me chama pelo nome completo, Fernando Sardinha. Né? Ele sempre fala, Fernando Sardinha, campeão Fernando Sardinha. Quando ele fala alguma coisa, tanto que ele gostou dessa ideia, que ele colocou no livro dele. Ele pediu para mim, eu montei na íntegra e tá lá no Além do Anabolismo essa minha tese, explicando o porquê que não existe um sistema de treino melhor que o outro. Existem sistemas diferentes que são adaptados para cada um de nós. Tu já viu algum assim que te impressionou? Um sistema de treino, eu quero dizer. O cara que estava treinando de um jeito ou de, sei lá, a forma que ele treina chamou tua atenção porque era diferente demais ou porque em algum momento tu achou que aquilo ali não funcionaria como funciona? Tem. Milo Sarcev, que também aí é meu amigo mesmo, pessoal. Eu que faço o Milos, eu passo o telefone dos atletas brasileiros para ele. Legal. Né? Vitor Boff, Bruno Santos, Marcelo Rossi, Marcelo Cruz. Eu que fiz os contatos, ele me pergunta como é que o cara é pelo caráter. Porque, eu tenho muita grana, vou contratar o Milos. Ele escolhe. Porque se o cara não fala a linguagem dele, ele não entendeu? Então eu faço esse contato. E ele me pergunta como é que o cara é particularmente. Aí eu falo, óbvio, meus amigos todos, né? E o que tem de impressionante no treino? A impressionante é que é isso. Ele treina, imagina um cara treinar o Marcelo Rossi, o Bruno Santos, Vitor Boff, são caras que treinam, entre aspas, completamente diferentes. E, por exemplo, um Wellington, que é o Japa. Ele também é um cara, parece uma máquina. Ele treinou o Logan Franklin também. É maravilhoso. Você vê como é que são as coisas. Vamos dar um exemplo. Milo Sarcev fazendo uma série que eu vi o Lee Haney fazer. Outro atleta fazer. Tá tudo certo. Quando ele estava fazendo, naquela época, ele mudou um monte de físico fazendo uma série que ninguém fazia, foi o que me impressionou. Entendi. Que é a série gigante. Ninguém fazia série gigante. Aí eu via, ele tinha uma academia em Fullerton, no Texas, e essa academia chamava-se Coliseu Gym. E foi da Coliseu Gym que eu fiz a cópia, fiz um plágio da minha logo da Sardinhas Gym. Tá. Porque era ele no meio, uma bola, escrito Coliseu Gym e Milo Sarcev, a assinatura. Aí vai lá o Sardinha, copia ele, né? Copia ele e escreve Sardinhas Gym e ficou minha logo. Essa academia, ele recebia todos os atletas. E era uma academia que tinha um monte de máquina muito diferente da outra. Como ele tinha muita variedade de máquina, ele fazia o sistema série gigante, que é fazer o seguinte, por exemplo, ele ia no supino, o cara fazia uma série de 10, 12.
com peso razoável controlado. Já saía dali, menos de 30 segundos, ele entrava no crossover. Fazia uma série de crossover. E ia fazendo um revezamento. Vários músculos com 15 movimentos. Isso é bem diferente. Entendi. E ele fazia isso com o Hidetada Yamagishi, que o Hidetada também ficou meu amigo, porque ele me acompanhava nos campeonatos com o Rubão, né? O coach Rubão que me transformou em campeão, meu amigo querido. Nós íamos nos campeonatos e o Hidetada estava lá e me tratava muito bem, sempre me tratou muito bem. Ele treinou o Hidetada Yamagishi, que é um japonês, com esse sistema. O Hidetada vomitava. Na mesma época ele treinou o Denis Wolff, que é um alemão de 1,90 m, gigantesco, que hoje em dia tem um físico bom e tal, e treina com uma academia que ele montou rústica na casa dele, e continuava funcionando. Aí ele pegava o Silvio Samuel, por exemplo, um outro bodybuilder, na mesma época. Isso foi em 2007, 2008. Uhum. Eles treinavam todos com o sistema série gigante. Por quê? Porque a academia dele era fechada. Faz isso numa academia de rede hoje, você não consegue. Vou fazer um revezamento pack deck, só se eu colocar uma toalhinha em cada um, né? Põe Vai fazer na Smart Fezes pra você ver se Fezes pura. Cara, todo perfil que eu entro no Instagram de coisas aleatórias tem algum comentário de alguém lá. Fezes. Pegou. Graça. Cara, pior que Crazy. Pior que ou tá quase. Não, acho que não. Crazy, não, acho que não. Depende de qual mundo você tá falando. Eu acho que no mundo da maromba, o Crazy talvez ainda. E o Renato fica puto. Sliced. Fica puto. Sabe por quê? Porque ele fala assim, ó. Quando você vier me cumprimentar, por favor, não fale Crazy. Ah, sim. E aí, Renato? Tudo Crazy? Todo mundo. Tudo Sliced. Fica puto. Não, eu fiz a Eu imagino, toda hora, toda hora. Deve ser um saco. E eu cumprimenta com o Renato, porra, sabe? Mano, eu tô de saco cheio das pessoas falando isso pra mim na rua. Imagina o cara, tá ligado? E quando eu fiz a tatuagem na coxa... E ele merece isso. Merece. E quando eu fiz a tatuagem na coxa do Crazy, do Sliced, do Uncrumble... Eu postei o reel da tatuagem, o Cariani comentou assim, você é doente. Bom, você é doente, você é uma tatuagem doente. É lógico que você acha que ele é normal. Não é. Tudo que ele não é normal. O cara gosta de bisão. Outro dia eu vi um bisão levantando um coroa. Senhor, eu vi. Foi anteontem. Eu vi. Mano, 200 milhões de seguidores me mandaram isso no direct. É. Aí eu Quase comentei. que eu mandei. Ainda bem que eu não mandei, cara. Eu comentei nos stories falando, cara, gente, tá todo mundo mandando isso. Aí veio um seguidor. É porque você é o nosso representante de bisão no Falou Brasil. em bisão, é Você tu. é o especialista. O único cara que eu ouvi falar que curte bisão, que levou pra casa ou ia levar pra casa um chumaço de pentelho de bisão, é tu. Não conheço mais ninguém. Teve um artista americano que ele pintou um quadro do velho dando estrela assim. Aí eu comentei assim, ship to Brazil. Deu mal-estar, não, cara, não. Pelo amor de Deus, eu disse que ele ficou ruim, não. Ele foi pro hospital, operou. Eu imagino que sim, porque jogou muito alto no coroa. Mesmo. Ele rodou igual o Patrick Estrela. Não, e outra, né? Pode ter pegado o chifre, né? E fincado o chifre. Coisa também. que é pequeno, Salve pro amigo aí, espero que esteja tudo bem. Pelo amor de Deus. Mas eu não tenho como. Como vai ficar sem rir? Não tem como. Segura. Não dá, mano. É muito engraçado o Mas vídeo. não é meio escroto tu ser atacado por um bisão? Esses bichos atacam os outros? Cara, não, mas tipo assim, ali no Yellowstone, que é onde tem uma das maiores manadas de bisão, assim, é um lugar que vai muito turista, tá ligado? Tipo, essa época do ano tá um calor do caralho, o bicho deve ficar um pouco mais estressado do que o normal. E as pessoas ficam, tipo, o bicho tá ali comendo grama, os caras estão acampando aqui, fazendo barulho, tirando foto. Aí tem hora que o bicho descaceta, né, os outros. E dessa vez aí os outros. Dessa vez aí filmaram, né? Mas deve ter levantado várias outras, né? Vários. E outra coisa, né? Pensa bem, imagina o urso. Puta merda. Entendeu? O urso outro dia atacou também 2 caras lá no Yellowstone. Olha lá. É atacou certeza. Porra, muito mais perigoso. Esse ano, quando eu fui lá no Grand Canyon, tu vai entrando no parque, tem 50 milhões de placas escrito: não se aproxime dos animais e não alimente. Aí eu estacionei a moto, quando eu cheguei no bagulho, tinha 5 indianos num esquilo assim, ó. Toma aqui, ó. Amendoim. Falei, caralho, cara, vai tomando. Tô alimentando o bicho pra comer depois. Que merda. Caralho. Puta que pariu. As pessoas veem a placa e fazem o oposto. É óbvio que Não, vai dar é merda, óbvio vai morrer. Porra. Ó, bisão a gente fala, mas eu penso, de verdade, eu penso no urso, velho. Porque o urso é o grande quantidade de ataque, né? Pelo menos aqui. Bisão come capim, né, meu irmão? Ele não vai te morder. Se tu for um babaca. Ele não vai te morder, vai te chifrar. Entendeu? Ué. Que é ruim também. Agora, eu tenho medo de tubarão, velho. Lógico, né? Sardinha, né?
Tem Mas eu carne tenho. pra caralho. Tem tubarão comer aí. O tubarão é pavor, mano. Não, Mas tu falando dá sério. mole pra tubarão? Não, de verdade. Eu sonhava de criança, pegava meu colchão, levava pro lado da cama do meu pai e minha mãe como se fosse um barco pra poder dar um suporte ali, sonhava com tubarão. De verdade. Bad trip. De verdade, eu ficava louquinho. Porra, Não entrava no mar, nem fodendo. O bicho é sardinha mesmo. É, sardinha total. Por isso que ele ficou grande. Ainda bem que o Sardinhas Classic é em Balneário, não em Recife, né? Senão nem tu ia no Não, evento. não, em Recife você tá louco. Eu não saía, eu não olho o mar. Olhar o mar pelo apartamento já não é suficiente. Não aguento. Eu tenho pavor, porque o tubarão, eu tenho costume de. Tudo que eu tenho medo ou que eu tenho algum trauma, sei lá, eu vou de encontro, como se fosse um bicho, entende? Então, por exemplo, se eu tô aqui e tem um bandidinho aí na rua. Se eu sentir que eu tô acuado, velho, eu abro a porta, escancaro e pego ele na mão, entendeu? porra. Meu sangue já. Eu inverto completamente. Então eu fiz isso uma vez em São Sebastião. E aí vi o bicho de perto, aí me tubarão trauma- ou bandido? Tubarão. Ah, tá. Me- Fiquei meio perdido. O bandido tubarão. Mas eu entrei numa parte, né? Na divisa entre São Sebastião e Ilhabela. Tinha um trampolim. E eu pulei no trampolim, que a molecada tinha feito um trampolinzinho com telha e as coisas do meu pai. Não foi seu pai que fez o trampolim? Que mentira. Não acredito, cara. Foi meu pai. Mas os caras tinham colocado lá um negócio. E eu pulei e caí na divisa, onde passavam os petroleiros. E aí vi um tubarão, velho. Tipo lixa, né? Tá maluco, cara. Sabe quando você pula, mergulha e depois você dá aquela olhada, você dá sacada? Eu vi o bicho. Aí foi animal, velho. Aí foi. Então ficou traumatizado. Quer dizer, eu fui de encontro com o meu medo e me fudi. Brincadeira ruim. Mas eu tenho esse costume. Então, por exemplo, se eu tenho medo de alguma coisa, eu encaro de frente, porque eu quero matar aquele medo em mim, entendeu? Eu só